Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público do município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Nessa quinta aula, eu vou estar falando aí sobre segurança de equipamentos em redes, na internet e na nuvem. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca Selecom e também provas anteriores da Selecom, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022 998 58 7780. Se você não assistiu às aulas anteriores a essa, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo eu vou deixar aulas também de segurança da informação que já está gravada aqui no canal, sobre firewall, VPN e backup, tá bom? Vou deixar abaixo na descrição desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso começam no dia 8 de junho de 2022 e vão até o dia 10 de julho de 2022. A prova objetiva será no dia 31 de julho de 2022. Aqui nós temos as disciplinas que serão cobradas para os cargos de nível médio, que são esses cargos aqui, ó: administração escolar, multimeios didáticos, técnico em desenvolvimento infantil. Será cobrado aí 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de fundamentos de educação e legislação e 20 questões de conhecimento específico, um total de 40 questões. Para esses cargos não será cobrado a informática, mas outros cargos de nível médio vai ser cobrado a informática, que eu vou falar durante a aula. Se você quiser adquirir um pacote de provas anteriores de nível médio da banca Selecom com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Através dessas provas anteriores, você pode estudar português e raciocínio lógico. Agora nós temos aqui outros cargos de nível médio, que vai ser cobrado 5 questões de informática, além de 10 questões de português, 5 questões de raciocínio lógico e 20 questões de conhecimento específico, um total de 40 questões. Nível superior, vai ser cobrado aí 10 questões de português, 5 questões de informática, 5 questões de fundamentos de educação e legislação e 20 questões de conhecimento específico, um total de 40 questões. Eu também tenho um pacote de provas anteriores de nível superior da banca Selecom com gabarito, que pode ajudar você nos seus estudos da língua portuguesa, informática, né? Porque raciocínio lógico não vai ser cobrado aqui para nível superior. Essas daqui são as noções de informática que serão cobradas na prova. Eu já gravei aulas de vários desses tópicos e nessa aula agora eu vou estar falando aí sobre segurança de equipamentos em rede, na internet e na nuvem, e eu vou falar um pouco sobre vírus, que nós chamamos de malwares. Esse é assunto que eu vou tratar. Mais abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma aula minha sobre backup, firewall e outros assuntos também relacionados à segurança da informação. Beleza? Então nós vamos falar nessa aula sobre noções de vírus, worms e pragas virtuais, que são chamados de malwares. Malwares é igual software maliciosos, programas que danificam o sistema do computador. Beleza? Nós vamos falar sobre esse tema. Muito bem, para a gente entender esse assunto, que são vírus, malwares, né? Nós precisamos entender o que é uma rede de computadores. Olha só. Rede de computadores, o que é? Para que exista uma rede de computadores, é necessário ter 2 ou mais computadores interligados.
Então, um computador sozinho não forma uma rede de computadores. Tem que ter 2 ou mais computadores interligados. Aí nós temos aqui um computador no Brasil, uma moça que está no computador no Brasil, e um rapaz que está nos Estados Unidos, também no computador. E eles estão se comunicando através da internet, porque a internet é a rede mundial de computadores. São computadores interligados no mundo todo. E para fazer essa comunicação, eles vão usar um programa chamado browser. O que é browser? Browsers são navegadores, como nós podemos ver aqui os ícones desses navegadores. Ó, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer. Então são 4 programas aqui que eles podem utilizar para se comunicar na internet, na rede mundial de computadores. Só que nesse meio caminho pode aparecer alguém para invadir o computador de um ou de outro, chamado de hack. E essa pessoa, que é um criminoso virtual, ele pode instalar programas maliciosos no seu computador, se o seu computador não estiver protegido, tá? Então é sobre esses programas maliciosos que eu vou falar aqui na aula, que é cobrado pela banca Selecom nas suas provas. Vamos conhecer primeiro os nomes desses programas. Vamos lá. Olha só. Vírus, o worm, também chamado de verme, bot, robô, drone, cavalo de Troia, também chamado de Trojan Horse, spyware, que é espião, keylog, teclas, screenlogger, tela, adware, propagandas, backdoor, portas dos fundos e ransomware. Então esses daqui são os nomes dos malwares. Malwares são o quê? Programas maliciosos ou softwares maliciosos. Então quais são os nomes? Vírus, worm, bot, cavalo de Troia, spyware, keylog, screenlogger, adware, backdoor e ransomware. E a gente vai conhecer agora as características de cada um deles. Depois a gente vai fazer questões aí da banca Selecom e de outras bancas também. Ó, a característica do vírus do computador. Ó, se anexa, hospeda a um programa e depois se multiplica infectando outros programas na máquina. O vírus precisa de um hospedeiro. Então a característica do vírus, ó, se anexa, hospeda, é a mesma coisa de infectar. Ele infecta um programa do computador e depois se multiplica infectando outros programas na máquina. O vírus precisa de um hospedeiro. O worm. Ó, o worm é um programa independente com capacidade de se autopropagar, replicar através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador, explorando a vulnerabilidade de programas e sistemas ou falhas na configuração de software instalados. Não precisa de hospedeiro. Então o vírus, uma característica do vírus que a gente viu, né, é que ele precisa de hospedeiro. O worm já não precisa de hospedeiro. E outra característica importante, ó, ele envia cópias de si mesmo de computador para computador. Isso aqui é muito importante guardar porque cai muito em prova. Qual é o malware que envia cópias de si mesmo de computador para computador? O worm. Bot, que é outro malware, é um malware que depois de ser instalado na máquina pelo invasor, pelo hacker, ele consegue controlar o computador remotamente, fora do local, acesso remoto. Botnet é uma rede formada por computadores controlados pelos bots. Esses computadores são chamados zumbis. Então o bot, ele é um malware que depois de ser instalado na máquina pelo invasor, pelo hacker, ele consegue controlar o computador remotamente. Quer dizer o quê? Que se no seu computador pegar um bot, você não tem mais controle sobre ele. O hacker, ele vai acessar o seu computador na sua frente ali, né, na sua tela, e você não tem como mexer mais no computador, né? Ele vai ficar
fora de acesso para você, mas tendo acesso para o invasor. Característica do cavalo de Troia. É um programa normalmente recebido como um presente, por exemplo, cartão virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogo, etc., que além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Então, o cavalo de Troia, o usuário, né, vai receber esse programa como se fosse um programa normal, como está dizendo aqui, é um programa normalmente recebido como um presente, um programa normal, que além de executar a função para a qual ele foi projetado, né, também executa outras funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Um exemplo, alguém te enviou um e-mail, né? Aí no e-mail tem um arquivo em anexo, dizendo lá, abre aí que vai aparecer minhas fotos da praia, ou as fotos que eu estava querendo te enviar, um exemplo, né? Aí você quando clica, você vai abrir lá o arquivo, vai abrir as fotos, uma imagem de uma foto ali. Parecer que é uma imagem de uma foto, né? Só que é um programa que está instalado no seu computador. Então tem que tomar cuidado com os arquivos que você recebe por e-mail. É muito assim, normal, né? As pessoas pegarem vírus, malwares, né? Pelo e-mail, pelos anexos do e-mail. E também pelo WhatsApp pode pegar também o malware. Tá bom? Tem que tomar cuidado. A história do cavalo de Troia foi qual? O cavalo de Troia foi um grande cavalo de madeira construído pelos gregos durante a Guerra de Troia, como estratégia para conquistar a cidade de Troia. Então o cavalo de Troia, tem uma imagem dele aqui, né? Uma ilustração. Ele foi um presente dado a uma cidade, né? E as pessoas da cidade pensaram que era um presente comum. Só que dentro do cavalo tinha soldados. Então quando ele entrou na cidade, os soldados foram e saíram da cidade e derrotaram as pessoas de lá. Então ele era uma coisa oculta, que nem o cavalo de Troia virtual. Parece que você está recebendo um arquivo normal, mas quando você clica 2 vezes nele, ele vai acessar os seus dados no seu computador e vai ali tomar o controle do computador. Spyware é o termo utilizado para se referir a uma grande categoria de software. Software quer dizer programa, tá? É o termo utilizado para se referir a uma grande categoria de software, de programa, que tem o objetivo de monitorar atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Aí nós temos os tipos de spyware. Keylogger, Screenlogger e Adware. Keylogger, que é o primeiro, é um tipo de spyware que captura as teclas digitadas pelo usuário. Screenlogger é um tipo de spyware que captura os cliques do mouse na tela. Adware é um tipo de spyware especificamente projetado para apresentar propagandas, seja através de um browser, seja através de algum outro programa instalado em um computador. Então o spyware tem 3 tipos. A definição do spyware é programa para monitorar o computador, tá? Aí você pode pegar um tipo de spyware como, Keylogger é um tipo de spyware que captura as teclas digitadas pelo usuário. Se o seu computador for infectado com Keylogger, ele vai capturar tudo que você está digitando no teclado. Screenlogger captura os cliques do mouse na tela, onde você está clicando. E o Adware, ele vai começar a lançar para você aquela janelinha que fica piscando na tela, chamada de janelinha pop-up. Aí se você clicar, ele vai monitorar o seu computador também. Tá? Então esse é um tipo de spyware. Backdoor, outro malware, é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. Após o incluído, o backdoor é usado para assegurar o acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente. E o último spyware é o ransomware, que tá caindo muito nas provas, tá? E a gente vai resolver questões sobre ele. É um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate
ranço para restabelecer o acesso ao usuário. Então, o ransomware, caso o seu computador pegue um, ele vai deixar os dados do seu computador inacessíveis. Quer dizer o quê? Você não vai ter mais acesso aos seus dados. E a pessoa que lançou esse ransomware no seu computador, ele vai pedir um resgate dos dados. É como se o ransomware ele sequestrasse seus dados e pedisse o dinheiro para liberar os dados novamente para você. Tá? Então é um tipo de sequestro virtual, ransomware. Beleza? Baseado nisso... Ah, tá. Antes aqui, ó, se você quiser aprender mais sobre malwares, tem esse site. É cartilha.cert.br. As bancas de concurso retiram questões também desse site. Então acessa lá para você aprender mais sobre segurança da informação, segurança dos seus dados. Vamos começar aí fazendo a primeira questão da banca Selecom de 2022. Essa questão foi para a Câmara de Campo Grande, Selecom 2022. Diz assim, ó: no que diz respeito à segurança em redes e na internet, um tipo de malware possui as seguintes características. Ó, no que diz respeito à segurança em redes e na internet, um tipo de malware possui as seguintes características. Primeiro, impede o usuário de usar ou acessar arquivos específicos no próprio computador se um resgate não for pago. 2. Em geral, é uma praga distribuída como um cavalo de Troia, ou seja, um malware disfarçado de software legítimo. Após instalado, ele bloqueia a tela do sistema ou alguns arquivos até que o pagamento seja realizado. 3. Devido ao seu aparente anonimato, os operadores dessa praga virtual normalmente especificam o pagamento em criptomoedas ou Bitcoin. 4. Nem sempre os criminosos liberam os arquivos criptografados depois que o pagamento é feito. E 5. Este tipo de ataques vem crescendo e novas variantes continuam a surgir. As variantes mais conhecidas são Maze, Conti, GoldenEye, Bad Habit, Jigsaw, Lock e WannaCry. Esse tipo de malware é conhecido como... Ó, você está vendo aqui, ó, que no enunciado está dando alguns detalhes sobre as características dele. No primeiro ponto aqui, ó, tá falando lá no final, ó, resgate. Quando falar resgate, você tem que relacionar qual malware? Ransomware, tá? Então, aqui também, deixa eu ver aqui, ó. Olha, pagamento. Isso também é uma palavra-chave, tá? Então nós temos aqui as alternativas, ó. Letra A, ransomware. Letra B, keylog. Letra C, spoofing. E letra D, botnet. Então a resposta correta é a letra A, ransomware. Então pediu resgate, que é pagamento também por criptomoeda. Pode falar isso no enunciado. Está se referindo a quem? A ransomware. Esse malware cai muito em prova de concurso. Então a gente vai fazer algumas questões falando sobre ele. Segunda questão também é da Banca Selecom de 2022. E diz assim, ó: no que diz respeito ao conhecimento sobre as principais técnicas de ataque e de fraudes em Internet Bank, o uso de um programa torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia que exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. Essa fraude é conhecida por... Ó, no que diz respeito ao conhecimento sobre as principais técnicas de ataque e de fraudes em Internet Bank, o uso de um programa torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia que exige o quê? Pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. Essa fraude é conhecida por, ó, letra A, Trojan, que é a mesma coisa de cavalo de Troia. B, rootkit. C, screenlogger. E D, ransomware. Resposta correta, letra D, ransomware. Vamos fazer mais uma questão. Essa é uma questão da banca Instituto Axis, que é uma banca que cobra questões de informática
similares à Selecom. Diz assim, ó: no que diz respeito aos conceitos básicos da segurança da informação em redes e na internet, a preocupação com os mais variados vírus é sempre constante. Entre os tipos de pragas virtuais, 3 são descritos a seguir. Primeiro, é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia e que exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. O pagamento desse resgate geralmente é feito via Bitcoin. Então esse primeiro item aqui, ó, tá falando de qual malware? Ransomware. Onde que eu tenho ransomware nas alternativas lá embaixo, ó? Eu tenho na letra B no início, né? E na letra D. Então a letra A, C e E já está eliminada, ó. Já posso riscar. Eu vou ficar na dúvida, né, entre a letra B e D. Segundo, ó, é uma notícia de fonte desconhecida, muitas vezes infundada, que se divulga entre o público, que quando surgiram, circulavam por e-mail, também referenciado por corrente. É aquele boato que pede para ser compartilhado com muitas pessoas. Atualmente, um termo muito utilizado é fake news, geralmente associado a notícias que tentam se passar por reportagens jornalísticas verdadeiras e que possuem conteúdo falso, impreciso ou distorcido. Independente do nome recebido, esses boatos geram desinformação, causam problemas e precisam ser combatidos. Então esse boato aqui, ó, está relacionado com a palavra hoax, que não é um malware, é uma mensagem falsa, hoax, tá? Então na letra B e na letra D tem hoax. Então a gente fica no último aqui, ó. Qual é o certo? Ó? Trojan ou botnet? A resposta correta é a letra B, né? Que é o Trojan, que é o cavalo de Troia. Ó, o terceiro ponto aqui, ó. Programa ou vírus de computador que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Essa definição é uma característica de quem? Do cavalo de Troia, que também é chamado de Trojan. Beleza? Então a gente fez aqui 3 questões falando aí sobre malwares. Vamos só lembrar o nome dos malwares lá no início da aula. E abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar outra aula de malware que eu tenho aqui no canal. Aí vou botar lá aula 2 malware para você aprender mais sobre esses programas que são cobrados em provas de concurso. Beleza? Vamos só lembrar aqui o nome dos malwares, que é importante você estar guardando primeiro os nomes, para depois você começar a guardar também as características deles. Ó, primeiro, vírus, worm, bot, cavalo de Troia, spyware, keylogger, screenlogger, adware, backdoor e ransomware. Então, após a gente aprender os nomes dos malwares, eu ensinei para você a característica de cada um deles, tá? E depois de aprender as características, nós fizemos aí 3 questões de concurso. A primeira questão e a segunda da Selecom, falando sobre o mesmo malware, que é o ransomware, que tem sido muito cobrado em provas. E a última questão é da banca Instituto Axis, que é uma banca que cobra questões parecidas com a Selecom. Se você gostou da aula, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca Selecom e também provas anteriores da Selecom, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima aula.